Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos continuar então nossa quinta-feira de adoração. Do tema de manhã, falávamos sobre o nosso amado São Rafael, o nosso anjo da guarda. E agora, vamos falar um pouco sobre o maior de todos aqueles seres celestiais que Deus criou, São Miguel Arcanjo, o nosso irmão maior, aquele que acreditou na gente ainda antes da criação desse mundo visível, aquele que não teve dúvidas quando Satanás, então Lúcifer, ainda buscando colocar dúvidas na cabeça dos discípulos do Senhor, que eram os anjos, agora São Miguel se levanta e grita: quem como Deus? O arcanjo Miguel é muito mais do que um simples guerreiro. O arcanjo Miguel é um irmão amado por nós, pela igreja, mas ao mesmo tempo muito íntimo de Deus. São Tomás de Aquino chama São Miguel Arcanjo de o mordomo da casa do Senhor. São Miguel, ele tem o poder porque ele é íntimo de Deus. São Miguel é forte porque ele sabe que a força dele não vem dele, mas vem do Senhor. São Miguel, ele tem o poder de expulsar demônios porque ele é totalmente dependente de Deus. Quer um exemplo? Eu não sei se você já passou isso na sua vida, no tempo da escola, quando alguém vinha querer brigar ou bater em você, pelo menos era assim na minha época. Hoje em dia as crianças não têm mais isso, graças a Deus, mas sempre tinha o valentão da sala, né? Sempre tinha alguém que queria, eu lembro quando eu era muito pequenininho, muito magrelo, muito assopraço, eu voava, né? E hoje eu estava me lembrando que uma vez tinha um menino, olha o nome do menino, gente, olha o apelido que colocaram no moleque. Hoje em dia ia ser bullying, não pode. O nome do menino era Galo Cego. Era Galo Cego porque ele era bom de briga, igual o galo que briga na rinha. E esse menino, ele sei lá o que dava na cabeça dele, de vez em quando ele se inspirava no Rambo. E aí ele saía batendo em todo mundo. E assim, todo mundo na escola morria de medo desse cara. Eu também, né? Até que um dia, eu estava na fila da merenda, que hoje não se faz mais merenda como antigamente. As merendas, que aquelas tia merendeira que fazia aquelas merendas, né, coitada, elas colocavam um tempero que eu nem sei de onde que elas inventavam. E às vezes era arroz, soja, né, carne de soja e farinha. Farinha pra caramba, para poder render. E era a única coisa que às vezes a criança tinha como refeição no dia. Eu era uma delas. Então eu entrei na fila para poder comer. E aí o galo cego entrou na minha frente. Na hora que eu olhei, eu vi a Dona Maria colocando a última concha naqueles potinhos de plástico da prefeitura. Eu falei, nossa. Ela falou assim, acabou, meu filho. Nossa, eu fiquei muito bravo. Eu falei para ele, você pegou minha comida, velho? Aí ele achou que ele tinha que bater em mim. E me jurou de pegar lá fora. Eu falei, então eu vou lá fora, imagina. Ele me dava um tapa, eu voava. Mas na hora eu estava tão nervoso por causa da fome, que depois na hora que eu sentei na cadeira, eu falei, nossa, o que eu fiz, velho? O galo cego vai dar um pau em mim lá fora agora, e agora o que eu vou fazer? E o medo? E eu não sei por que só tem uma saída, em vez de ter duas. Eu comecei a pensar, nós vamos ter que sair pelo portão e todo mundo lá fora, batendo palma, né? Briga, fizeram a roda para briga e tudo mais. E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou apanhar feio aqui, aí. Esse daqui dá um soco em mim, eu vou ficar seco também igual ele. Gente, quando eu saio lá fora, o cara tá até jogando capoeira, tipo, os negócios assim, falei, pronto, eu vou tomar um pau mesmo daqueles gostosos, né? Eu só vi um murro no meio da cara, que quando eu caí, só vi mais nada. Vi só poeira subindo. Mas do nada, eu vi um ser surgindo do meio do nada, que deu um empurrão nesse galo cego, que caiu.
Quem quero ser? Minha tia. Ah, na hora que eu vi minha tia, eu fiquei forte. Eu falei, então agora vem, então. Você não falou que você era o bom? E minha tia, cala a boca, moleque. Pois é, a gente fica forte quando tem alguém mais forte perto da gente. Contando essa história, eu estou dizendo para você de São Miguel. São Miguel arcanjo, no momento em que o Lúcifer, o anjo que comandava os querubins do céu, disse não, que não serviria o Senhor, ele então se levanta, não se dirige diante a ele e grita, quem como Deus? Esse é o modo. Essas são as armas de São Miguel Arcanjo. De não dar voz, de não dialogar, de não falar, de não buscar ter e dar ao outro, o inimigo, aquilo que ele não tem, que é o poder. E veja como que o apóstolo Judas, São Judas Tadeu, nos ensina a respeito desse momento, como é o modo que São Miguel Arcanjo batalha. Não é com espada, não é com escudo, não. É debaixo do poder, é debaixo da força do nosso Senhor. Ele combate com as armas de Deus, não com as suas armas. E Judas está contando para nós a respeito daqueles que são, na sua alucinação, acham que são doutores, que são melhores, que entendem melhor, que interpretam melhor. E veja que São Judas escreveu isso há 2000 anos atrás, e parece que ele está falando para nós agora. Em um tempo em que, sobretudo na igreja do Brasil, nós temos aqueles que se levantam como doutores, para dizer o que está certo e o que está errado, se o Papa é Papa, se o Papa não é Papa, para poder falar e dizer que está errado isso, está errado aquilo. E aí, Judas ele diz o seguinte, ora, estes agem do mesmo modo na sua alucinação. Eles desprezam a autoridade e injuriam as glórias. Veja, desprezam a autoridade e começam a falar mal daqueles que Deus colocou como glória. Te lembra alguma coisa? Leigo que acabou de ser batizado falando mal de bispo, leigo que nem saiu das fraldas ainda, foi batizado no rito de São Paulo VI, dizendo que não é válido. Gente querer saber mais que o Papa. Gente falando um monte de coisa, e todo mundo agora na internet é bom para poder falar as coisas. E aqui injuriam as glórias. Aí ele vai dizer assim, esses fazem isso. Aí Judas fala assim, no entanto, olha o exemplo que Judas dá. No entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a lançar sobre ele uma sentença injuriosa, mas limitou-se simplesmente a dizer, que o Senhor te repreenda. Mas estes injuriam o que não conhece. Por outra parte, as coisas que conhecem fisicamente como animais irracionais só servem para perdê-los. Então, quem é São Miguel? São Miguel é aquele que no combate espiritual não se volta para o mal. Não coloca o mal como centro da sua vida, mas ele se volta para o Senhor. Ele que é o arcanjo, ele que é o príncipe. A palavra arcanjo vem de arcai, que significa príncipe, ou o primeiro de todos. Muito mais poderoso do que Lúcifer, muito mais poderoso do que todos os demônios. Ora, eu só posso vencer alguém se eu sou mais forte do que ele. Portanto, então, aqui é muito claro, e a igreja sempre mostrou para nós, nunca teve dúvidas. Por isso que São Miguel, ele é o guardião da igreja, ele é venerado. E com São Miguel, nós somos chamados a adorar a Deus em um modo sublime, porque São Miguel é aquele que, no momento da batalha, ele vem com a força, mas não dele, ele vem com o Senhor. É por isso que os demônios fogem diante de São Miguel, porque São Miguel, o arcanjo, reconhece que a sua força não é sua. Ele reconhece que a autoridade não é sua e que ele está debaixo das asas. Ele mesmo, tendo asas, está debaixo das asas do Altíssimo.
Ele que é proteção se refugia naquele que é a proteção. E portanto, então, nós aprendemos com São Miguel, pelo qual a palavra de Deus nos diz no capítulo 12 de Daniel, que nos últimos tempos, no tempo mais precioso e mais difícil da igreja, se levantará Miguel. Naquele momento em como nunca houve a angústia vista, Miguel se levanta para estar ao lado do povo de Deus. E portanto estar ao lado, como alguém que já esteve em uma guerra e venceu. São Miguel Arcanjo é aquele que nos ensina que no final das contas, se o galo cego tentou roubar a sua comida e vai te pegar lá fora, você pode até receber um soco na cara, mas alguém vai te levantar, porque você tem alguém maior lutando com você. São Miguel nos ensina que a verdadeira força, a verdadeira autoridade está em ser totalmente dependente de Deus. E nunca o homem vivenciou isso depois do pecado original. Nós vamos olhar a essência do pecado original, daquilo que a teologia nos ensina. Sobre a teologia da graça, por exemplo. O que é o pecado original? Por que os nossos primeiros pais caíram? Não foi simplesmente porque a serpente os seduziu, mas porque os nossos pais quiseram decidir, por livre e espontânea vontade, o que era certo e o que era errado. A desobediência, na verdade, tinha um motivo, que era ser como Deus, que era querer estar no lugar de Deus para se assentar e dizer o que é e o que não é, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem merece e quem não merece. O orgulho, a independência, a rebelião, de se achar que não precisa de ninguém. Do outro lado da guerra, São Miguel se levanta para dizer simplesmente: quem como Deus? Não tem ninguém na minha vida, além dele. E eu não vou discutir com você. Eu me refugio debaixo dele. Desse colo eu não saio. E daqui ninguém me tira. É por isso então que ele foi elevado mais do que já era. E reconhecido como príncipe dos príncipes. O arcai dos arcai. O arcanjo dos arcanjos. Aonde reconhecido como aquele que se levanta em meio à crise. Quando não pode mais ter ninguém por ele. Quando está na batalha e na provação e diz: eu não tenho mais ninguém nessa vida a não ser o Senhor. É só alguém que entendeu o que é ser dependente de Deus, o que é ser dependente totalmente dele. É só quem entendeu de fato o que o Senhor era na nossa vida. Miguel nos ensina a nos ajoelhar. Enquanto aquele não se prostra, Miguel se prostra. E nessa conversa, nessa discussão sobre o corpo de Moisés, quem foi Moisés? Moisés foi o grande libertador de Israel. E Deus chamou Moisés para tirar Israel do Egito, depois de mais de 400 anos no Egito. Deus faz milagres, prodígios, abre o mar, faz o maná cair. E veja, Moisés foi um homem que viveu debaixo do milagre de Deus. Moisés conviveu com São Miguel, conviveu com os anjos, viu o Senhor abrir o mar, viu o Senhor vencendo por ele. E finalmente, quando Moisés morre, os egípcios, que eram idólatras, que estavam, os israelitas que tinham saído do Egito, ainda tinham alguns resquícios de idolatria. E a palavra diz que Deus escondeu o corpo de Moisés. Por que escondeu o corpo de Moisés? Para que não tivesse um culto idólatra a Moisés e não ao Senhor. Então, naquele momento, Satanás queria roubar o corpo de Moisés, onde Deus havia sepultado, para criar um culto de idolatria. E aí entra São Miguel. E aqui começa essa discussão. Pois discutindo sobre o corpo de Miguel, diz Judas, São Miguel não ousa usar uma palavra de injúria contra ele, porque tinha um poder de autoridade de expulsá-lo, mas diz: que o Senhor te repreenda.
Não porque São Miguel não tinha poder de expulsar e de amarrar o diabo. Não. É porque é assim que São Miguel faz. São Miguel Arcanjo, quando vai trazer, por exemplo, levar uma oferta, uma oração sua, uma defesa sua diante de Deus, ele diz: Senhor, aqui está o meu irmão que me pediu essa oração. Que o Senhor realize, porque São Miguel é tão humilde, que ele não quer que a glória fique para ele, mas sempre o Senhor. É por isso que São João Crisóstomo ensina para nós que o homem mais poderoso do mundo nunca foi Alexandre o Grande, ou nunca foram os grandes imperadores romanos. Mas o maior e mais poderoso homem e mulher do mundo que você pode ter é aquele que se coloca de joelhos e ora. Porque quem ora não usa suas armas, mas usa as armas de Deus. E se você usa as armas de Deus, você é invencível. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. E revesti a armadura de Deus, não tua. A gente reza essa oração da armadura, né? E às vezes a gente imagina que pode ser algo meio parecido com a do Jaspion ou do Power Rangers, né? Que você vai colocando a armadura. Não! Não é uma armadura que você veste assim não, meu querido. É ter o capacete da salvação, reconhecendo na sua mente que você foi salvo, que sozinho você não se salva, que você depende de Deus, que você coloca a couraça da justiça, sabendo que o teu coração, a tua alma, busca o tempo inteiro o justo, que é dar a Deus aquilo que é dele, justiça é dar ao outro aquilo que lhe compete. Ora, o que é de Deus, senão aquilo que ele me deu? É devolver a ele a minha vida, é depender dele. Então ser protegido pela justiça de Deus, ser protegido pelo olhar de Deus, é ter as sandálias que anunciam o Evangelho, como nós estamos fazendo aqui, como a Canção Nova faz, de anunciar o Evangelho através das redes sociais e também do sistema Canção Nova de comunicação, colocando a sandália daquele que tem a missão de poder dizer que Jesus Cristo é o Senhor. As sandálias é do Senhor, Ele que veste os seus pés, para que você possa caminhar nesse vale de lágrimas e não machuque o seu pé. A espada de São Miguel é a palavra de Deus. Por isso é importante o católico ler a Bíblia, meditar o Evangelho todos os dias, saber que a palavra é uma arma. Ora, Jesus venceu Satanás como no deserto? Lembra? Foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto e lá o diabo falava para ele: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus não dialogava com ele, Jesus respondia com a palavra: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, se você é filho de Deus, sobe aqui em cima, aqui, ó, do pináculo, pula lá em cima, do pináculo do templo, pula lá em cima, lá embaixo. E aí Jesus responde: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo. Aí Jesus responde para ele: está escrito, só o Senhor adorarás. Quer dizer, você vence com a palavra. É a palavra de Deus que tem o poder de destruir, de eliminar as artimanhas do inimigo. Então São Miguel, essas são as armas dos anjos. São essas as armas daqueles que entenderam que a sua vida está no fato de vestir-se do Senhor, de estar debaixo dele, de não ter medo. E quando você for para a guerra, saber que não é pela força do teu braço, não é pelo grito, não é no cavalo nem no cavaleiro, mas é no nome do Senhor. É assim como aconteceu com Davi, um menino apenas de 16 anos, com uma funda e uma pedra, que vai lutar contra Golias, e antes de enfrentar Golias, ele diz: Golias, tu vens a mim, com espada, com couraça, com lança, com todo o teu exército, e eu te enfrento, no nome do Senhor dos exércitos. O Golias olha para ele e fala: é um cão, é um cachorro que vocês mandaram com bastão, vocês acham que eu sou um cão para apanhar de pau? Golias todo bonito,
vestido com toda a sua elegância de um dos campeões do exército filisteus? E Davi vestido de pastor com um pedaço de pau na mão. A lógica é, vai apanhar. Mas a força não estava na pedra, não estava na funda, não estava no cajado de Davi. Estava quem estava do lado de Davi. Eu queria dizer para você, Satanás olha para você às vezes e olha e diz assim, não tem couraça, não tem nada nesse aqui. Não tem armadura, não tem recurso, não vai vencer. Mas quem falou para você que você precisa de recurso? Você precisa do Deus que te dá o recurso. Você precisa do Senhor que está contigo. E aí a gente começa a lutar e entra na batalha espiritual e começa a perceber algumas coisas. Como, por exemplo, tem muralhas que nunca caem, parece, fazemos cerco de Jericó, a gente faz um monte de coisa e a coisa não anda. E a gente preocupado com que a coisa se resolva, mas a sua preocupação não está no ato em si da resolução do problema. Esteja preocupado se você está com o Senhor. Não se preocupe se você vai vencer a guerra. Tenha preocupação quem está com você na trincheira. Porque se você estiver no deserto e o Senhor estiver com você, você não vai passar fome. Vai vir maná. Se você estiver na terra prometida e tiver 5 exércitos contra você, você não vai perder, porque o Senhor batalhará por ti. Se as muralhas se levantarem, fica tranquilo, você não precisa de cerco, o Senhor vai fazer cair. Mas no final das contas é o Senhor, não você. São Miguel nos ensina então isso. Ele está dizendo, eu peço ao Senhor que te repreenda. O Salmo de ontem dizia assim, como uma criança no colo de sua mãe, assim está a minha alma, Senhor, em ti. Como uma criança no colo de sua mãe, eu espero no Senhor. Um dos maiores desafios que nós podemos ter na nossa vida é compreender uma coisa. É entender uma coisa. Não existe neste mundo ninguém maior e mais poderoso do que aquele que decidiu colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E quando São Miguel se levanta para nos defender, ele vem com toda a força do Senhor e não dele. Então olha para a pessoa que está do seu lado, você que me acompanha pelas redes sociais, e também aqui pelo Sistema Canção Nova de Televisão, e diga, eu estou cansado de lutar do meu jeito. Eu preciso de lutar com as armas de Deus. Eu quero dizer para você que Deus está levando para você agora a força, a coragem, para que você possa ter a certeza de que o que você está enfrentando nesse tempo, aquele cansaço que você está carregando até agora, entregue as suas armas. Deixe o Senhor lutar por você. Deponha elas. Deixe o Senhor se revestir de força e coragem na tua vida. E você vai descobrir que ao final das contas, tudo é Ele. Tudo é por Ele e para Ele. Eu queria dizer para você o seguinte, não existe na vida, na nossa vida, um lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. É por isso que nesse final de semana, nós viveremos aqui na Canção Nova a nossa conferência de adoração e cura, o secreto, que vai ser lá embaixo no centro de evangelização. Você que veio, que vai ficar esse final de semana aqui na Canção Nova, você que está me acompanhando pelo sistema, pela TV, venha para o secreto. O secreto é aberto. Você pode estar aqui conosco. Nós viveremos um momento grandioso no sábado, que é a noite de gala. A noite de gala do secreto é um momento de adoração, onde nós adoramos Jesus por mais de 2 horas. E aí, os nossos irmãos de anjos, que é um evento do apostolado de São Rafael e Santos Anjos, da nossa obra, aonde nós vestimos a melhor roupa, passamos o melhor perfume, colocamos o melhor sapato para encontrar com o grande amor da nossa vida. Esse momento de adoração, meus irmãos, quem já participou desse evento sabe do que eu estou falando. Então eu te desafio, vem
para a presença do Senhor. Não deixe com que a tua vida seja simplesmente uma vida de alguém que está lutando, se debatendo sozinho. Eu queria dizer para você, tome posse. O arcanjo Miguel hoje, nessa tarde, que se levanta nos fins dos tempos para nós. Sabe, São Miguel é aquele que nos ensina a verdade, que reordena a adoração. Veja que a luta de São Miguel contra o diabo era porque o diabo queria tirar a centralidade da adoração e colocar em Moisés. Não, você não vai pegar o corpo de Moisés para fazer culto de idolatria aqui não, pois Israel é um povo eleito para adorar o Senhor de verdade. Então, portanto, agora nessa adoração verdadeira, ele coloca-nos no caminho. São Miguel reordena a oração, o culto a Deus. É só Ele. Ter Ele como único Senhor na nossa existência. E São Miguel, ele faz isso. E ele quer que nós possamos entender. Esses dias, eu recebo, como professor de teologia, recebo muita mensagem. Eu partilhava esses dias na live que faço às 21h30 com o pessoal, no meu canal do YouTube, uma situação. Uma moça entrou em contato comigo, tomando remédio, com síndrome do pânico, com um monte de problema. Eu dei atenção a ela. Essa moça entrou num ciclo de entrar nessas profecias que não são aprovadas pela igreja, revelações privadas, que não são acompanhadas por bispos e por diretores espirituais, distorcendo algumas profecias por aí, mas a profecia praticamente é assim. Já sabe o que eu vou falar, né? Que vai ter os 3 dias de trevas. Isso vai acontecer. Muitos profetas, muitos místicos disseram. Até aí, ok. O problema é a interpretação dos 3 dias de trevas. Aí o que começaram a falar? Que nesses 3 dias de trevas, você tem que ter uma vela benta. Tem tudo bem. Que vai acabar a energia. Estou certo ou estou errado? Vai acabar a energia, vai ficar tudo escuro. O sol vai escurecer. Você tem que... A única luz que vai funcionar é de vela. Ah, você achou que é a vela de parafina que você comprou lá no boteco? Não. É a vela tem que ser vela de cera de abelha. Ô meu filho, você viu quanto custa uma vela de cera de abelha? Eu estava na Expo Católica, eu fui perguntar quanto custava uma vela de cera de abelha. 200 conto. Uai, eu pensei na minha mãe. Uai, minha mãe vai ter a vela, como que ela vai fazer? Acender a vela lá, a vela não pega. Porque você tem que ter a vela, porque naquele dia lá não vai ter missa, não vai ter nada. Tem que ter a vela benta ainda, hein? E a moça preocupada, perguntando para mim, é vela de 7 dias ou é vela normal? Eu falei, eu vou saber? Não, porque eu tenho que guardar, eu estou estocando alimento, porque o pau vai torar. É nesse tempo que São Miguel se levanta para lembrar qual é o verdadeiro culto a Deus. Escute, uma vela benta, seja de qualquer forma, de parafina, de cera de abelha, ela é um sacramental. Repita comigo, sacramental. Sacramental, meus irmãos, sacramentais são sinais que nos remetem ao sacramento. Por exemplo, a água benta nos lembra do batismo. Uma vela benta nos lembra do Círio Pascal, que portanto então nos lembra também do batismo e do próprio Cristo. São símbolos e ao mesmo tempo sacramentais. O sacramental, eu preciso de ter fé para ele ter efeito. O sacramento não. Um ateu ou uma pessoa que quer profanar a Eucaristia, ele diz, eu não acredito que Cristo está no corpo e sangue, ele vai lá e pisa na Eucaristia. Independente da fé dele, é Cristo, porque é sacramento. Você está entendendo a diferença? Sacramento e sacramental? Ora, o que está acontecendo? Uma idolatria. É o novo bezerro de ouro. As pessoas deixaram de buscar na palavra, nos ensinamentos da igreja, naquilo que a igreja dá como alimento de fato, para ficar inventando moda. Ora, meu filho, você quando foi batizado, pequeno ou grande, o que o padre dá para os padrinhos? O que dá?
uma vela. Sabe o que significa essa vela? Essa vela significa que a partir daquele momento, você recebeu a luz de Cristo. Vós sois a luz do mundo. E quem está na luz não anda nas trevas. E a gente está dando poder a situações que não existem. Você é a vela. Se a Eucaristia que você comunga, se o sacramento que você vive, se o batismo que você recebeu, no momento em que acabar a luz, for menos importante do que uma vela benta, você não entendeu nada do que é ser católico. Para de ser besta. Comece a assumir a autoridade que Deus te deu. E assim São Miguel começa a nos ensinar que não está no exterior as coisas, mas na essência. Jesus vai voltar, aleluia, Ele vai voltar. Meus irmãos, o que eu mais quero é a volta de Jesus. E tem gente preocupada que Nosso Senhor vai voltar, porque sim, Ele vai separar os cabritos das ovelhas. Mas a volta de Jesus, a sua essência, sabe qual é? Segundo João no Apocalipse, é buscar a sua esposa. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Maranatá. Esse vem, Senhor Jesus, o Maranatá, é a esposa dizendo para o amado: eu estou te esperando, amado da minha alma. Você pode interpretar a parousia de Jesus como um grande julgamento, e de fato é. Mas se você for como Santa Teresinha do Menino Jesus, no último momento da sua vida, alguém lhe pergunta: Teresinha, você não tem medo de ser julgada? No juízo particular, ela vai dizer: eu vou ter medo de ser julgado por aquele que eu amei a minha vida inteira? Você já pensou você ser julgado pelo grande amor da sua vida? Só quem é besta mesmo tem medo. Eu quero é que venha, que o pau tora mesmo. Ah, mas eu sou pecador, ele já sabe. Eu estou tentando aí, estou me confessando, estou caindo, estou levantando. Está voltando, Jesus? Volta mesmo. Porque se eu não voltar, nós vai, né? Se Jesus não volta, nós sabemos que nós vamos. Nesses dias para trás alguém falou: você fala tanto de anjo. Você vê os anjos, você tem aparição de anjo, você tem aparição de Nossa Senhora? Falei: não, nunca vi, nem quero ver. Porque diz que quem vê fica assustado. Mas eu apareço para eles. Eles têm aparição minha. Nossa Senhora nunca apareceu para mim, mas recebe aparição minha todo dia. Quando eu rezo terço. É entender esse essencial da vida. Fala para o seu irmão que está do seu lado assim: não tenha medo. Você não anda nesse mundo sozinho. Você tem alguém que cuide de você. Eu queria pedir para o Rodrigo me ajudar nessa pregação. O Rodrigo ele é fundador de uma comunidade, a União Fraterna, que é uma comunidade que tem São Miguel como seu patrono. E o Rodrigo faz um trabalho muito bonito na sua comunidade como carisma de restaurar as almas. E também de cuidar, um trabalho de cura e libertação muito bonito. E qual é a tua experiência? O que você sente dessa palavra, desse povo que tanto necessita de São Miguel nesse tempo? É interessante, né, Rafa? Boa noite, povo de Deus. Boa tarde, boa noite, ó. Boa Você tarde. Viu? Tá nervoso. Viu, né? Nada. Tô pensando no secreto, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quem vive essa experiência do secreto nunca mais é o mesmo. Se você tiver essa oportunidade, faça. 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 Dá tempo ainda de vir. Mas, Rafa, realmente na comunidade nós travamos batalhas espirituais todos os dias. Todos os dias. E falando de Miguel Arcanjo, falando desse afrontamento, nós agora como filhos de Deus, como povo de Deus, enfrentamos batalhas. E eu só gostaria de complementar, dizendo que existem as batalhas naturais, como também tem as batalhas espirituais. Oséias para nós fala que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento.
E muitas vezes nós confundimos os tipos de batalha. Qual que é o tipo de batalha natural? E é natural que o portão vai quebrar. É natural que a gripe vai chegar. É natural que o carro vai quebrar. É natural que você vai chegar atrasado. É natural. E tem gente, meus amados, que vivem espiritualizando todas as coisas, ou colocando demônios sobre todas as coisas. Uma encíclica de São João Paulo II que mudou a minha vida, chamada Fé e Razão, de 1997. Ali ela explica de forma sublime. Eu toco o céu com os meus pés no chão. Eu preciso deste equilíbrio. Então, quando nós falamos de batalha espiritual, quando é que eu tenho que clamar, suplicar, pedir a presença e a intervenção de Miguel Arcanjo? E quando é que eu tenho que fazer a minha parte? Quando ela for uma batalha natural, usa das tuas armas. Mas quando ela partir para aquilo que é espiritual, aí nós temos que recorrer à ajuda do amigo celeste. Rodrigo, me dê algum exemplo, então, de batalhas espirituais, muito simples, quando nós aqui estamos na caminhada e que, por algum motivo, ou por várias tentativas, você não consegue mais ter o domínio da carne. Quantas e quantas pessoas que vai, que confessa, que vai, que confessa, e confessa o mesmo pecado, e não consegue deixar o adultério, não consegue deixar os prazeres que a carne traz, e tem uma hora que você fala, puxa vida, ou eu desisto, ou eu faço o quê? Peça ajuda de Miguel Arcanjo. Tem coisas, meus amados, que só com Miguel Arcanjo. Daniel vem nos trazer essa realidade. O profeta Daniel nos fala, tem batalhas, tem guerras, tem lutas, que você só vai conseguir vencer com Miguel Arcanjo. Foi ele quem bradou o céu. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. A ousadia, a coragem deste, que a princípio não tinha nem nome, mas ele é o grande auxílio daqueles que estão em verdadeiras batalhas espirituais. Outra coisa, outra batalha espiritual é quando nós vamos desistindo, Rafa, e a gente vê muito isso no tempo contemporâneo, e desculpa falar o português bem rasgado, todos aqueles que não conseguem, aqueles que são batizados, aqueles que têm o favor do Senhor, aqueles que foram batizados no Espírito Santo de Deus, e você não consegue ainda domar as tuas emoções. Tem pessoas que comungam 3, 4, 7, 15 vezes na semana. Tem pessoas que vai ao grupo de oração que levanta os braços, ou a xalabaracândara, ou nossa, parece... Mas chega em casa, é um cavalo com a esposa, é um cavalo com os filhos, não consegue controlar suas emoções, no trânsito, xinga, fala palavrão. Ei, você precisa pedir auxílio do céu. São batalhas que são espirituais. Ah, Rodrigo, eu não consigo. Amados, São Paulo já nos fala, nos exorta, em Efésios capítulo 6, não são contra homens de carne que nós lutamos, e nessa luta nós precisamos do auxílio de São Miguel Arcanjo, necessitamos. Você não vai ter batalha vencida, você não vai ter batalha conquistada em Deus, se não recorrer às armas espirituais, porque você não vai conseguir. Tem esposa que vive pegando no pé do marido, tem esposa que vive pegando no pé da sogra, e fala mal, e enfim, a sua luta, olha para quem está do seu lado e fala assim, a sua luta é espiritual, criatura. Fala assim, ó, ou você pede ajuda de São Miguel Arcanjo, ou você vai morrer. Fala para ele, fala. Ou você corre ainda hoje e busque o auxílio, ou senão você vai dançar. Você vai dançar. Existem batalhas. Inclusive, eu vejo dentro do meu ministério, Rafa, a docilidade
de São Miguel Arcanjo. Teve um período muito difícil na minha vida, aonde, com vários conflitos, e eu me recordo e me lembro, inclusive, aonde Gamaliel se levanta a favor do povo de Deus, aonde eu vejo Miguel intervindo a favor do povo de Deus. Eu participava de uma reunião aonde eu era muito acusado de uma série de coisas, de uma série de mentiras, e a luta e a batalha era espiritual, porque eu não tinha feito aquilo. Conforme eu começava a explicar um ponto, outra pessoa vinha e falava, e ali eu tinha a liderança de toda a nossa diocese. Foi uma doideira, foi uma loucura, e eu tinha uma pasta do meu lado, onde eu tinha todas as provas da minha inocência. Eu falei, cara, é muito fácil. Esperto como sou, tirei umas 5, 6 cópias, deixei tudo grifado, e falei, se a coisa apertar, o que eu faço? Está aqui, ó, está aqui. E eu fui fazer isso. Quando a coisa apertou, eu fui para pegar a pasta, e quando eu quase relo naquela pasta, ali tem uma intervenção de Deus, e diz assim ao meu coração, se você relar nessa pasta, eu nunca mais te defenderei. Eu voltei, aguentei tudo calado, e vou dizer que foi o momento de maior crescimento da minha vida, emocional, espiritual. Aquela batalha não era minha, e foi justamente por causa daquela batalha, aonde os anjos, aonde o céu interveio, é que tudo foi esclarecido, e que 4 anos depois, vivendo na luta, porque ser cristão, meus amados, não é colônia de férias, é campo de batalha. Eu vou repetir, talvez você não ouviu direito, ser cristão nunca foi colônia de férias. Agora eu sou convertido, agora eu conheço os anjos, agora eu fui batizado no Espírito Santo, não, estou no céu. Não, nós não vivemos numa colônia de férias, nós vivemos numa batalha constante e espiritual. E foi justamente vivendo o martírio daquele tempo, suplicando e pedindo o auxílio de São Miguel Arcanjo, porque aquela luta era espiritual, que depois de 4 anos, a gente recebe de forma formal, pedido de desculpa do senhor bispo, e ali ele reconhecia o mais novo carisma e autenticidade da comunidade católica União Fraterna, hoje a Arquidiocese de São José do Rio Preto. Fizemos 28 anos de missão. A luta continua até hoje. Nós precisamos controlar as nossas emoções, saber o que é batalha espiritual, saber aquilo que é batalha natural, colocar as coisas no seu devido lugar. E quem é que nos auxilia? Como o Rafa nos trouxe, quem vai trazer o equilíbrio, quem vai trazer o eixo, quem vai falar, opa, isso aqui é idolatria, isso aqui não pode, é São Miguel Arcanjo. Não queira entrar numa luta espiritual sem o auxílio daquele que venceu Satanás. Não queira. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, o tempo de derrota acabou. Olha para quem está aí do seu lado e diga com convicção, você que está em casa, diga, o tempo de derrota acabou. Fala assim, porque agora Miguel Arcanjo está comigo, está à frente dos meus, da minha casa, da minha família, porque não são contra homens que eu luto. O meu combate é espiritual. Sabe quando você vai conseguir, e desculpa te falar, sabe quando você vai conseguir largar esse vício? Sabe quando você vai conseguir viver a pureza? Quando você começar a pedir o auxílio do alto. Sabe quando você vai conseguir a ter êxito? Amados, preste atenção, você acha que é normal, você acha que é comum? Quantos e quantos cristãos têm vivido uma tibieza, têm vivido um esfriamento na fé? Opa!
Quantas pessoas têm deixado? Quantas pessoas, o combate é espiritual. Não tem essa. Hoje eu estou com preguiça, hoje eu não quero ir na Santa Missa, eu não vou mais confessar, porque o padre é tão pecador quanto eu. Mas ali existe uma grande e poderosa diferença. Ele age na persona em Cristo. Hoje eu vou curtir o clube. Eu já fui à missa na terça-feira, não vou seguir preceito. Amados, a tua luta é espiritual. Nós precisamos pedir, não só uma vez, não só 2 vezes, mas de forma constante, porque tudo isso, segundo João capítulo 10, verso 10, Satanás veio para roubar, para matar e para destruir. Repete comigo, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Eu não ouvi, eu estou meio surdo. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função régia de Satanás. Em contrapartida, a função régia de São Miguel Arcanjo é nos lembrar: quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. E como nós olhamos agora, em Judas, capítulo 1, verso 8 e verso 9, no qual o Rafa leu para nós. Numa frase, Miguel diz: que o Senhor te repreenda. Qual que é a luta e qual que é a batalha espiritual no qual você tem vivido hoje? Não estou dizendo da natural, estou dizendo da espiritual. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você que está na luta, você que hoje tem travado batalhas espirituais. Eu quero dizer isso na autoridade do meu batismo. Não existe coincidência, existe providência. É providência de Deus você estar aqui. É providência de Deus você estar nos acompanhando. E é providência de Deus a vitória na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé por alguns instantes. Gostaria que você, nesse momento, nesses minutinhos que nos resta, que nos falta, você fechasse os seus olhos e trouxesse agora ao teu coração, filho e filha, qual tem sido as tuas maiores lutas espirituais? Quais têm sido as suas maiores, árduas batalhas espirituais? Quais têm sido? Com seus olhos fechados, nós vamos ficar alguns minutinhos em batalha, com auxílio de São Miguel Arcanjo. E você vai começar a rezar comigo, desta maneira. Levante o seu braço direito, com seus olhos fechados. Diga assim, diga o seu nome: eu, Rodrigo. Mais uma vez, eu, Rodrigo, abro mão de todas as armas carnais que eu tenho. Eu abro mão de toda a inteligência, de todo o raciocínio, de tudo aquilo que eu tenho lutado com as minhas forças. A partir de hoje, a partir deste momento, a minha luta e as minhas armas são espirituais. E eu, Rodrigo, tomo posse, em nome de Jesus, com a intervenção de São Miguel, das armas espirituais, porque a minha batalha é espiritual. Levanta bem alto o seu braço e reze assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as ciladas e as maldades do demônio. Ordeno-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus. Agora sim você vai levantar o seu braço e vai soltando a sua voz na língua dos anjos. Nós estamos entrando em ordem de batalha. Nós estamos entrando agora em campo minado.
Nós estamos colocando agora diante dos santos arcanjos em especial, sob a proteção de São Miguel Arcanjo, as batalhas que estamos enfrentando, que estamos vivendo, batalhas familiares, batalhas emocionais, batalhas contra os vícios, contra a mentira, contra os pecados, contra a impureza. Vai colocando agora, de forma transparente, as suas lutas internas, os seus questionamentos, a tua preguiça, a tua inércia, a tua tibieza, aquilo que tem te afastado da graça e do amor de Deus. É batalha, é combate, de forma muito especial, nós suplicamos que São Miguel Arcanjo, com toda a milícia celeste, vá ficar acampado agora sobre as nossas casas. Aponte sua mão aí para a tua casa. Eu não sei se está para o lado direito, esquerdo, atrás ou não. Vá orando em línguas, isso. Vá orando em línguas. E São Miguel Arcanjo, lá na sua casa, está dizendo: eu te repreendo. Eu te repreendo. O Senhor repreende agora todo o mal que tem se levantado sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, todas as ideologias, todas as mentiras, toda a falsidade, todas as falsas religiões. São Miguel Arcanjo está tomando agora a frente dessas batalhas. São Miguel Arcanjo está tomando a frente agora do vício que tem assolado, que tem adentrado na sua casa, com seus filhos, com teu esposo, dentro do teu casamento, todo espírito de prostituição. A palavra é de repreensão em nome de Jesus. Coloque as mãos sobre a tua cabeça e nós suplicamos uma porção especial do Espírito Santo. Que tenhamos essa consciência, que as armas espirituais possam habitar o meu corpo, o meu consciente, o meu inconsciente. Quero te dizer uma coisa: muitos dons carismáticos não estão fluindo, porque você não tem combatido o bom combate. Por isso nós pedimos uma porção do Espírito Santo, e que nos dê todas as armas necessárias, a resiliência, a coragem, a ousadia, e que diante das batalhas nós possamos, como Miguel Arcanjo, responder: ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos treinar para nós terminarmos. Eu vou perguntar assim, ó: quem como Deus? Você vai responder assim, ó: ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Vou perguntar a segunda vez, Rogerinha: quem como Deus? Quando eu perguntar a terceira vez, você vai responder 3 vezes: ninguém, ninguém, ninguém. Pode ser? Primeira vez, uma vez. Segunda vez, uma vez. Terceira vez: ninguém, ninguém, ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém, ninguém, ninguém. O ensaio, isso foi um ensaio. Quero dizer uma coisa: o inferno tem que ouvir essa oração. Essa oração tem que chegar lá na tua casa. Essa oração tem que chegar lá nos infernos. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém, ninguém, ninguém. Aplauda São Miguel Arcanjo. Aplauda São Miguel Arcanjo. Aplauda a batalha vencida. Aplauda para valer. Os santos anjos do Senhor. Bendito seja, exaltado seja. Termina essa oração. Termina essa oração abraçando esse combatente na fé que está do seu lado aí, ó. Dê um abraço apertado.